Espero que todos estejam bem. Hoje, a nossa palestra é sobre algo que todos, quando de certa maneira entram pela primeira vez em um centro espírita ou entram em um templo religioso, acabam sempre buscando. Grande número de pessoas nós vamos encontrar nos centros espíritas, nas casas religiosas, buscando a cura. Mas, antes de nós falarmos sobre cura, nós temos que entender uma coisa. O que é a doença? O que é verdadeiramente aquilo que nós queremos combater? De maneira simples, sem uma análise científica, a doença nada mais é que um desequilíbrio. A doença nada mais é que um desequilíbrio do corpo, que um desequilíbrio das emoções, ou até mesmo que um desequilíbrio da alma. Então, meus irmãos, se nós procurarmos, nós vamos encontrar diversas e diversas histórias de cura, histórias de cura através de passes, história de curas através do som, da luz, e eu não estou falando de fenômenos religiosos como alguns poderiam pensar, estou falando do raio laser, estou falando do ultrassom, estou falando de curas que às vezes para as pessoas parecem absurdas, mas que elas ocorrem. Porque há leis ainda que nós não compreendemos na natureza. Estou falando, por exemplo, da cura através do pensamento. Quantas vezes alguém já ouviu dizer que o pensamento tem poder? Quantas vezes alguém já ouviu que o pensamento é algo que pode, como dizia Jesus sobre a fé, transportar montanhas? Há uma história que o nosso querido Divaldo Franco conta muitas e muitas vezes em suas palestras, que é a história do paisagista de Boston. O paisagista de Boston era um senhor de mais de 80 anos de idade. Era um senhor que ele tinha um câncer. Ele tinha um câncer no estômago. Só que esse câncer era fruto da sua vida anterior a se tornar paisagista de Boston. Agora ele, que havia se tornado paisagista, é uma história verídica, essa história também está contada no livro de um médico americano conhecido, ele procura médicos pelos Estados Unidos que pudessem curar aquela doença. Porque muitos médicos já haviam desenganado ele. Então ele vai indo de médico em médico, todos os médicos dizendo que não havia o que fazer, que não havia o que fazer, até o dia que é indicado para ele esse doutor que escreve esse livro, e esse doutor diz o que para ele? Meu amigo, a sua situação é muito grave, mas há uma pequena chance. Se o senhor vier amanhã, eu vejo que o senhor está com todos os exames, eu lhe opero e quem sabe nós consigamos reverter essa situação. Pode ser, meu amigo? Aquele senhor de mais de 80 anos de idade olhou para o médico e disse: olha, doutor, pode ser, só que amanhã eu não posso. O doutor achou aquilo meio estranho e disse: mas como assim? Então depois de amanhã? Depois de amanhã eu também não posso. Mas como assim? Quando o senhor pode, então? E ele então disse: o senhor sabe o que é? O meu câncer, eu andei estudando, andei lendo livros, ele é fruto do tempo que eu tinha muita raiva, do tempo que eu era estressado, que eu era irritado. Agora ele não tem mais motivo para progredir.
E amanhã começa a primavera. E eu sou paisagista da cidade. Isso me dá alegria. As plantas vão crescer, as plantas vão nascer. No final da primavera, eu volto e o senhor me opera. O médico, então, assustado, olhou para ele e disse: não, o senhor não está entendendo. Talvez o senhor não chegue ao final da primavera. Aquele senhorzinho, tão esperto, olhou para o médico e disse: mas se eu voltar ao final da primavera, o senhor me opera? O médico, não tendo jeito com aquele senhor teimoso, disse: tudo bem, eu lhe opero, mas o senhor corre grande risco de não voltar. Passa a primavera, passa o verão, e o que ocorre? Aquele médico está entrando em seu consultório e agora olha um prontuário daquele senhor que ele tinha atendido há mais de 6 meses. Ele olha para aquela moça que auxiliava ele no consultório e diz: mas isso não é possível. Esse homem aqui já está morto. Esse prontuário tu podes colocar fora, fulana. A fulana olha para o médico, um pouco tímida, e diz assim: olha, se ele está morto, o senhor informe a alma dele que está lá dentro da sua sala. O médico, assustado, pega o prontuário, vai lá e está lá o paisagista. Está lá aquele senhor de idade, esperando o médico e dizendo: bom, podemos fazer a cirurgia. O médico fica admirado: mas como é que o senhor está aqui? Não é possível que o senhor esteja vivo. Ele diz: pois é, mas estou. O senhor vai fazer a cirurgia? Ele diz: olha, vamos, mas o quanto antes. Aquele senhor faz a cirurgia. É retirado todo o câncer no estômago que ele possuía. Dentro de tudo aquilo que o médico pode fazer, ele faz aquela cirurgia e faz tudo o que é possível. Mas, quando aquele senhor se recupera, ele diz para o senhor: olha, agora tem outros procedimentos, tem quimioterapia, radioterapia. O senhor volte logo, em alguns dias, para que nós comecemos os procedimentos. O senhor entendeu? Eu disse: sim, sem problema. Então tá, espero o senhor em alguns dias. Passa mais um tempo, passa um mês, passa 2 meses, passa 3, passam 4 anos. 4 anos depois, aquele senhor, agora já com quase 85 anos de idade, volta ao consultório. Mais uma vez, o médico olha o prontuário, olha para a enfermeira: mas não é possível. Esse senhor está vivo de novo. Ele corre para dentro da sala e diz: mas o senhor, seu fulano, o senhor está vivo. Eu achei que o senhor havia morrido. Ele diz: não, estou aqui, estou muito bem. Mas o senhor fez a quimioterapia em algum outro hospital? O senhor fez os outros procedimentos? Não foi preciso, eu estou bem. Ele diz: mas eu não estou entendendo, 4 anos depois, o que o senhor quer aqui? Então, aquele senhorzinho, com aquela carinha tímida, olha para ele: o senhor sabe como é que é a idade? A gente é meio esquecido. Sabe como é que é, doutor? Eu voltei porque aquele dia que eu fui embora, eu esqueci de lhe perguntar uma coisa: o que é que eu posso comer? O doutor olhou para ele e disse: meu amigo, com um estômago desses, coma ácido sulfúrico, porque nada corrói ele. Essa é a história do paisagista de Boston. É uma história real, como eu disse, que é contada pelo Divaldo e também por esse médico americano. E é uma história que nos mostra o poder que nós temos em nosso pensamento para curar. Então nós temos curas de diversos tipos, e tudo é uma questão de reequilibrar o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, sempre lembrando que tudo começa no perispírito, ou no espírito até, vai para o perispírito e chega ao corpo. Então nós temos que equilibrar a nossa mente o máximo possível.
A pergunta é, talvez alguns estejam fazendo, se é tão comum essas curas por aí, por que nós não vemos elas toda hora? Por que nós não vemos toda hora alguém falando sobre as curas? Por que não vemos pessoas ou nós mesmos sendo curados a todo momento? E aí nós temos que trazer Jesus e Simão Pedro para nos explicar algo que muitas vezes nós esquecemos. O porquê que nós estamos aqui. Certa vez, Simão, alegre, contente, encontra Jesus, que não estava contente, que estava triste. E ele, que estava contente, então também acaba caindo, vendo Jesus naquele semblante, e diz, mas Senhor, toda a minha alegria vem de ti. O que acontece? Por que está assim? Não vê a semana que tivemos, os dias que tivemos? Curaste a mulher cega, curaste o homem aleijado. Por que está assim, Senhor? Jesus, então, olha nos olhos de Simão profundamente e diz, mas Simão, eu curei a mulher cega, que ninguém dava atenção, e agora ela vai de local em local, contando para os outros tudo aquilo que falavam quando não davam conta da sua existência. Eu curei o homem que não podia andar, mas agora ele anda de bar em bar, de taberna em taberna a beber. É para isso que eu vim, Simão. Eu não vim curar as dores do corpo. Eu vim curar as misérias da alma. Eu costumo brincar, meus irmãos, que muitas vezes, provavelmente, nós devemos estar em oração, pedindo a Jesus, pedindo a Deus, Deus me cura, Deus me dá essa graça, me dá essa bênção, cura a minha doença. E muitas vezes, o nosso anjo de guarda deve estar do nosso lado, dizendo bem baixinho no nosso ouvido, mas meu irmão, é justamente isso que nós estamos fazendo, curando o teu verdadeiro mal. Às vezes, nós nos perguntamos o porquê disso, o porquê daquilo, mas a grande verdade é que nos planos divinos, nos planos de Deus, tudo está na perfeita ordem. Claro que nós devemos tentar sim nos curar. Claro que nós devemos tentar sim nos melhorar, estar saudáveis. Isso faz parte da nossa luta humana para estarmos mais tempo aqui, para praticarmos mais a caridade, para aproveitarmos essa oportunidade. Esses tempos até alguém chegou a perguntar, mas existem então os médiuns curadores? Sim, existem médiuns curadores, mas sabe o que Kardec fala sobre eles? Que na verdade, eles existem em grande número. Só que o fluido que eles doam é muito pouco. Porque o difícil não é encontrar um médium curador. O difícil é encontrar um bom receptor de energias. Médiums. Pessoas que às vezes nem são médiums curadores, com boa fé, com a vontade, podem curar as pessoas com seu amor. Mas encontrar alguém que esteja apto a receber é muito mais difícil. Porque isso envolve tantas outras questões que não imaginamos. Envolvem o famoso merecimento tão falado e às vezes mal entendido. As pessoas pensam em merecimento em ser bom ou ruim. Não. Merecimento que se fala é o momento certo. Às vezes eu posso ser a melhor pessoa do mundo, mas se não é o momento, eu ainda não aprendi aquilo que aquela doença está me mostrando.
ela não pode ainda ser extirpada, porque eu tenho um aprendizado ali. É o momento. E é isso que nós temos que entender. De outro modo, nós temos que lembrar também aquilo que Jesus sempre perguntava às pessoas. Duas coisas quando ele ia curar. Ele sempre perguntava: mas meu filho, meu irmão, o que queres de mim? E a segunda pergunta após a pessoa responder era: crês que eu posso curar-te? E agora eu pergunto a vocês, será que Jesus, na sua capacidade, não sabia? Não sabia, não tinha ideia o que a pessoa queria? Será que ele não sabia se a pessoa acreditava, realmente tinha fé? Claro que sabia. Mas ele precisava que a pessoa reafirmasse para ela, para depois curá-la e dizer: meu irmão, a tua fé te curaste. E esta é a segunda e mais importante questão da cura: a fé. Entendamos como fé não acreditar, mas sim algo mais profundo, algo mais sublime. Porque se eu perguntar a vocês que estão aí me ouvindo, vocês acreditam que eu sou um grande piloto de avião? Talvez muitos digam: eu acredito. Não te conheço tão bem, outros eu conheço, não, mas eu até acredito. É uma coisa. E talvez vocês digam que acreditam e talvez acreditem mesmo. Mas se eu bater aí na porta da casa de vocês, com o meu jatinho, com o meu avião, e dizer para vocês: vamos embora, e vocês entrarem no avião, isso é ter fé. Porque ter fé, meus irmãos, é mais que acreditar. É entregar a própria vida nas mãos de Jesus. No dia de hoje, o que eu desejo a todos é muita paz, muita saúde e nos dias difíceis que entreguemos a nossa vida nas mãos de Deus. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma boa vida a todos vocês.